Pronto. Pode começar no seu também? Peraí. Gente, o que será que tá acontecendo? Deu não? Ah, deu. Apareceu aqui. Apareceu aí? Uhum. Acho que sim, né? Tá mostrando lá em cima. Deu. Acho que sim. Agora só falta um comentário ali pra ver se funciona o comentário. Boa noite. Deu certo. Agora deu. Boa noite, mamãe, papai. Estamos só esperando o pessoal entrar pra gente começar. Boa noite, Elisete, Roane, boa noite. Oi, Fernandinha. Saudade, gente. O seu que não tá aparecendo agora. Boa noite, Larissa. Deu certo. Lindeza desse povo, gente. Boa noite, Fran. Oi, Fran. Vamos começar? Vamos lá. Acho que começa você. O Salmo de número 145, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Tenho certeza que cada um, de nós nós temos vários motivos para poder agradecer a Deus e para louvar o seu nome. Né? Nós às vezes esperamos muita coisa, algo grande para a gente poder agradecer a Deus, mas a gente precisa de se lembrar que no mínimo a gente precisa de ser grato a Deus por tudo aquilo que a gente tem. E que seja assim nessa noite, né, com todas as canções que nós vamos tocar, que elas façam parte da sua vida e que possam tocar o seu coração nessa noite. Nós vamos estar cantando um hino, do nosso cenário da Igreja Presbiteriana, e eu creio que é um hino bem conhecido, e depois a gente vai estar orando e cantando mais alguns cânticos. É o hino de número 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos
filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, que agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos estar orando neste momento. Pai Santo, Pai amado, graças te damos por mais esse dia. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor reina sobre toda a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por cada um que está, ó Deus, aqui nos ouvindo. Seja abençoando a vida de cada um, a família, e que em todo tempo, ó Pai, o Senhor esteja trazendo, ó Deus, uma palavra ao coração dessas pessoas, e que elas possam sentir o toque do Senhor na vida delas. Que seja, ó Deus, o que estiver passando na vida de cada uma, o que estiver passando dentro do coração de cada uma, que o Senhor esteja fazendo presente na vida dessas pessoas, e também, ó Deus, fazendo aquilo também que o Senhor bem querer com cada uma delas, ó Deus. Transforma e purifica, ó Deus, as nossas vidas em todos os momentos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos estar cantando mais 2 canções, e se você conhecer, você pode cantar aí com a gente. A primeira é um cântico também bem conhecido, né, que fala da grandeza do nosso Deus e o quão importante é nós podermos louvar ao Senhor. Alegria de toda a terra, Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Essa próxima música se chama Fome, é do grupo Vineyard, e que essa canção também sejam palavras que nós venhamos a dizer para Cristo, para Deus, né? Que o nosso coração possa sempre esperar nele, né? Nós possamos nos colocar diante dele e dizendo que nós temos fome de buscar ao Senhor em todo o tempo. E que o amor dele nos suprirá. Isso. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, teu toque me restaurará. Eu espero por ti, se espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti.
noite, pessoal. Vamos dar uma boa noite aqui, né? Boa noite pra Lislane, vovó, boa noite. Entrou muita gente aqui. Vamos dando boa noite aqui. Marielle, boa noite. Cristiane, Jéssica, Marta, Robert. A Fran já tá ali com a gente. Fran, todo o pessoal que tá online aí com Maurício. a gente. Doutor Gustavo. Oi, doutor Gustavo. Pessoal ali que tá online. Beatriz, boa Lourenço. noite. Oi, Sueli, boa noite. Quem? Lourenço. Lourenço, A Thaísa, Thaísa. A Elisete. Lisete, A Bianca. todo mundo que tá aí com a gente, boa noite. Nós temos um estudo, uma mensagem para vocês hoje, mas antes nós vamos fazer uma oração, né? E nós temos alguns pedidos de oração, então nós vamos estar fazendo essa oração agora e depois a gente vai passar para a nossa mensagem. Então, vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Deus agora, né? Para falarmos com Ele. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado. Obrigado, Pai, por mais um dia que está se findando. Que o Senhor possa cuidar, ó Deus, da nossa noite, da nossa semana. Que toda palavra que sai da nossa boca, ó Deus, e todos os gestos sejam, Deus, para a tua glória. Amém. Nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, para pedirmos por algumas pessoas que solicitaram, Deus, que falássemos com o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, primeiro, pela situação em que nós vivemos nesse momento. Cuida, Deus, de cada um que tem sido acometido por essa doença. Esteja, Deus, aí com os familiares. Esteja, Deus, com aqueles que estão em casa, com os que não podem ficar em casa, Deus, que tem que trabalhar. Esteja, Deus, aí com o pessoal da saúde, que está na linha de frente. O Senhor sabe o coração de cada um, conhece a cada um no mais íntimo. Esteja, Deus, guardando essas pessoas que estão na linha de frente, ó Pai. O Senhor sabe o quão é difícil, o quanto eles têm passado por dificuldades. Então, nós sabemos, ó Deus, que toda força e todo o amor vem do Senhor. E tudo o Senhor supre em nós, ó Pai. Então, esteja, ó Deus, tocando essas pessoas, cuidando delas, protegendo, ó Pai, dando força. E que a fé não seja abalada, ó Pai, nesse momento. Amém. Pelo contrário, ó Deus, que nós possamos fortificar diante de tudo que nós estamos vivendo no Senhor. Amém. Seja, Deus, com as famílias que estão distantes uns dos outros, que estão dentro da própria casa, mas que estão distantes um do outro, ó Pai. Cuida, Senhor, dessas famílias. Esteja, Deus, suprindo também aquilo que é necessário, ó Pai, que eles possam reconhecer o Teu amor diante de tudo que tem passado, ó Pai. Esteja restaurando os relacionamentos, ó Pai, entre mães e filhos, que o Senhor conhece, ó Deus, a cada um. E seja, Deus, também cuidando dos familiares, de cada um que pediu, ó Pai, cuidando das famílias, dos grupos de risco. Ó Deus, tira a preocupação do coração dessas pessoas, ó Pai. Esteja, Deus, também cuidando de cada um que está agora online com a gente, ao vivo aqui, que o Senhor possa estar ali tocando o coração dessas pessoas e que da minha boca, ó Deus, só saia aquilo que agrade ao Senhor. Amém. E que possa tocar o coração de cada um. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oi, Priscila. Boa noite. Beatriz. Bom, hoje nós temos uma mensagem que, na verdade, é algo que a gente quer compartilhar, né? É uma informação com mensagem. A gente tá numa época aí de pandemia, né? Que já tem aí uns 2 meses, né? Que tá desse jeito aí parado e tudo. E aí algumas pessoas, até comigo mesmo, já perguntaram assim, Sara, e se a gente fizer um jejum, né? Colocando isso assim, simplificando. Sim, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre jejum e oração. A gente tem muitos lugares na Bíblia que falam sobre jejum e sobre oração. Então a gente vai estar explicando para vocês o que é, o que não é, o que fazer, como fazer, né? E dando aí os nosso maior exemplo aí na Bíblia, os maiores exemplos que a gente tem, tá? Porque é bíblico,
né? E a gente vai aprender sobre isso, que não é tão simples, não é banal e não é o que é o popular. Nós vamos entender que isso tem um grande significado, que tem uma grande força, né? Então, primeiro nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 6. O Rodrigo vai me ajudando aqui, que a gente vai ler alguns versículos que vão se encaixando no que a gente tem para falar para vocês. Então, Mateus 6, do 16 ao 18, que está escrito como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então aqui a gente tem, né, explicando como jejuar. E quando a gente fala sobre jejum, juntamente vem a oração, porque jejum e oração eles caminham juntos, né? E hoje parece uma prática muito banal, né? A gente tem visto que não tem sido levado a sério, lógico que não por todos, existem, né, as porcentagens, mas a gente vê que na Bíblia era uma prática muito comum, né? Comum no sentido de simples, mas de importante. A gente até fala assim muito que a gente trabalha na área da saúde, fala assim, a gente indica para você fazer exercícios 3 vezes por semana. E aí, o jejum é um exercício, é uma prática. Então a gente tem que fazer isso como se fosse aí um movimento constante, né? Que quanto mais você pratica, melhor você fica? Sim, mas é porque ele tem que ter um aperfeiçoamento, né? Juntamente com a oração. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o que nós temos para conversar, para orar, para pedir, para agradecer, mas é um elo, é uma ligação que a gente precisa estar sempre fortalecendo. E aí a oração anda junto com o jejum, jejum e oração. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que, por exemplo, Moisés, né? Moisés, ele jejuou 40 dias, 40, antes de receber a lei. E Jesus também jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. Então é algo que é muito importante e que era praticado, né? Então a gente já começa aí a perceber entre lá e agora, né, a diferença da prática do jejum. Então, assim, Jesus, Moisés, nós temos os reis, os patriarcas, profetas, mulheres jejuando. E a gente acabou de ler aí no texto de Mateus, ele começa falando assim, ó, quando jejuardes. Nós sabemos que a Bíblia, ela é muito atual, né? Ela é atemporal, não existe tempo. E aí ele diz assim, quando jejuardes, e não se, não é o se, é o quando. Ou seja, ele acredita que você está fazendo isso. Não é se você fizer, você vai ganhar alguma coisa. Se você fizer, não, é quando. Quando jejuardes. Então, nós temos aqui, não é uma ordem. Se você fizer isso, recebe aquilo. Não, é quando. Então, ele já subentende que você vai fazer isso. É uma prática sua. Assim como você ora todos os dias, qual é a prática de jejuar, né? Então, certa vez, perguntaram para Jesus, né? Por que os discípulos de João, eles jejuavam? Por que os fariseus jejuavam? E perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu, né? Falou assim, olha, é porque o noivo, Jesus, está com eles. Então, quando ele está com eles, eles estão em festa. E em festa não se jejua, né? Então, lá ele diz, né, que ele está presente fisicamente. Então, depois que Jesus ascendeu-se aos céus, pressupõe que nós jejuaríamos. Então, enquanto Jesus estava aqui,
não era preciso. Porém, agora iríamos jejuar. E ele não deixa assim, se você jejuar, mas é quando. Então, ele já entende que é uma prática, né? O jejum é uma prática. Aí a gente tem uma pergunta clássica, né? Mas o que é jejuar? Na Bíblia, nós encontramos que é se abster. Significado de abster: recusar e rejeitar. Só que é parcialmente, pode ser parcialmente ou totalmente de algo, né? Bom, que é uma comida, por algo melhor que a gente fala que é a comunhão com Deus. Então a gente faz essa troca, né? A gente recusa parcialmente algo, ou totalmente algo, para deixar de comer isso, para estar em comunhão com Deus. Só que é importante para a gente entender o que é o jejum. Primeiro a gente entender o que não é o jejum. Então vamos lá. O que não é jejum? A gente vê muito aí as pessoas falando que eu vou fazer uma penitência, né? Eu vou me autoflagelar. Eu estou me sentindo culpado. Então eu vou jejuar. Não. Tá errado. Não é isso. Esse sacrifício, esse tipo de autoflagelamento, isso não tem valor para Deus. Qual? Responde aí. Qual é o maior sacrifício que já foi feito? A morte de cruz. Não precisa fazer isso. Deus não quer esse tipo de autoflagelamento para você. Deus quer o melhor para você. E Ele deixa a oração e o jejum para você fortalecer isso entre você e Ele. Esse elo, né? Então, quando se diz que Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Então, misericórdia é esse coração miserável que nós temos, né, diante do amor supremo de Deus. Então, é nos humilharmos e não fazer esse tipo de sacrifício. Segunda coisa que não é jejuar. Conhecemos aí algumas nutricionistas, né, que fazem aquele tipo de dieta, zero, não sei o que lá, não sei nem os nomes daquelas dietas que temos muito, assim, né, muito loucas. E aí fala assim, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um regime. Vou aproveitar que eu tô precisando perder uns quilos, vou fazer um jejum. Tá errado. Também não é. O jejum, ele não é um regime para emagrecer. Se você quer emagrecer, tu vai na nutricionista, faz uma dieta bonitinha a parte do seu jejum. Jejum não é regime. Tá bom, gente? Isso é importante da gente saber. Então, jejum é outra coisa, é propósito, tem um porquê, tem uma finalidade, tá bom? E a finalidade não é emagrecer, tá? Terceira coisa importantíssima, que não é jejum, é propaganda espiritual. Aí você entra lá no Instagram, fulano postou uma foto, jejum. Não sei nem a legenda que eles vão dar pra isso, né? Quer aparecer. Hoje a gente usa Instagram, né? Mas a gente tem outros tipos de exposição também. Não. Olha o que a gente acabou de ler aqui, como é que deve jejuar. Quando jejuar, diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ou seja, para de aparecer. Não tem que aparecer. É você e Deus. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. É quase que tô falando assim, fica até fazendo pose para parecer que tá jejuando, para aparecer para as outras pessoas. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. É você e Deus. É para Ele que você tem que demonstrar esse elo de ligação, sendo redundante, né? Mas estando aí alimentando este elo entre você e Deus. Então, em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aquilo que você está pedindo, que você tem esse propósito, que tem essa finalidade de fazer o jejum e estar em oração, é entre você e Deus. E é no secreto. Nem dentro da sua casa, ninguém precisa saber que você está em jejum e oração. Né? Isso, então, é entre você e Deus. Então, para de postar que tá fazendo jejum, que quem fizer o maior jejum, competição, gente, isso não é jejum. Isso não agrada a Deus, né? Então, vamos ser humildes,
certo? Tá bom, falei o que não é jejum. E agora o que que é? Eu já usei a palavra se humilhar 2 vezes. Então a gente vai começar por humilhação da alma. É se prostrar, né? A gente acabou de cantar o louvor aqui, que se prostra aos seus pés. Então, nós nos humilhamos, nós somos pequenos, nós somos a maior obra de Deus, mas nós somos pequenos diante dele. Então, o jejum é a humilhação da alma. Bom, Salmos 35:13. A gente vai ler aqui. Salmos 35:13 vai falar sobre essa parte da humilhação da alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Como que ele estava vestido? Pano de saco. Pano de saco. Não era a melhor roupa para posar para foto e nem mostrar que estava em jejum. Ele se afligia a sua alma. Então, o que é se afligir, né? É privar o seu corpo de algo que é bom para o corpo físico, né? Para algo que é muito melhor, que é a comunhão com Deus. Então, a gente separa isso dessa forma, a gente se aflige a nossa alma para algo que é muito melhor, que é a comunhão com Deus. E como a gente tinha falado da prática, é uma prática bíblica de exercício espiritual. Eu vi uma curiosidade, né, que falava assim, ó, que muitos estudiosos pensavam que jejum era para tempos de calamidade. O que nós estamos vivendo? Calamidade. Então quer dizer que agora é o auge do jejum. Não. Tudo bem. A gente se une como igreja. Isso mesmo, Deus quer esse tipo de comunhão. Sincero, humilde, né? De nos unirmos em jejum, em oração, diante de tudo que nós estamos vivendo. É isso que agrada a Deus, né? É isso que Ele quer misericórdia. Só que não é só uma crise nacional e internacional que deve mover para o jejum. Por isso que a gente falou agorinha do exercício, é uma prática. Tá? Falar com Deus, você não fala com Deus todos os dias? Fala. Fica pensando, e por que não jejuar? E por que não abster-se de algo que satisfaza este corpo para afligir a sua alma, para te colocar mais próximo de Deus? Né? Então, isso não deve ser somente em tempos de calamidades. Sim, nós fazemos isso, mas isso também é diário, é semanal, é mensal. Qual é o seu propósito, a sua finalidade em fazer isso, o porquê? Nós sempre temos algo para Deus, né? Para oferecer. Deus sempre tem algo para oferecer para nós e nós para Ele, né? Então, e lembrar sempre, gente, que é particular entre você e Deus. Tem os momentos, né, igual a gente teve aí alguns dias específicos, né, a gente da igreja presbiteriana, a gente viu que teve uns dias específicos de jejum e tudo, é público, todo mundo sabe que a gente vai estar fazendo, que é o dia do jejum, é por conta de tudo que a gente está vivendo. Sim, porque existe o tempo de ser público, e existe aquilo que é só entre você e Deus. Então entenda, gente, eu sempre falo, né, que tudo que é demais, tudo que é de menos, tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio, né? E nisso também, tá bom? Então, a gente cantou ali fome. O que é jejum? Jejum é fome. Fome de Deus. Fome de se aproximar de Deus, de estar ligado a Deus, né? E 1 Coríntios 10:31, Rodrigo vai ler pra gente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pra quem? Pra glória de Deus, certo? Então, a gente pega nesse ponto. Tudo que nós fizermos é pra glória de Deus. Ah, Sara, então lá tá dizendo assim, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa. Essa qualquer outra coisa é o jejum.
Então, tudo que você fizer é para a glória de Deus. Gula é pecado. Demais. Não é para glória. Entendeu? Ah, mas então, entre comer e fazer jejum, então eu vou comer, porque se eu comer, se eu beber, se eu fizer jejum, tudo é pra glória de Deus. Então eu vou optar por comer. Beleza. Aí, nós temos mais uma diferença. Comendo, você se alimenta do pão da terra. Você está alimentando o seu corpo. Como é que você vai alimentar a sua alma? Qual é o pão que você come que alimenta a sua alma? Qual é o pão? Pão da vida. Quem é o pão da vida? Não é o pão da terra. Ele nos dá esse pão da terra, mas o pão da vida é Jesus, né? Então, comendo, fazendo jejum, você deixa de comer o pão da terra para comer o próprio pão do céu, que é alimentar a sua comunhão com Deus, né? Portanto, o jejum é abster-se de comer algo aqui em terra para algo muito melhor, que é a comunhão com Deus. E só quem experimenta verdadeiramente desse pão da vida sabe o quão prazeroso é poder ter ele como alimento da nossa alma. Saciar a nossa sede dentro do nosso coração, saciar a nossa fome. Então, só ele é capaz de fazer isso. E você pode fazer isso através do jejum, abstendo-se parcialmente ou totalmente de algo que satisfaça esse corpo terreno para alimentar a sua comunhão com Cristo, com Deus. Agora, vou fazer uma perguntinha. Quem gosta de picanha? Tem gente que não gosta de carne. Tá bom. Quem gosta do pudim de leite condensado? A tal da Coca-Cola, né? Gosta. É errado, então, eu gostar das dádivas de Deus? Não. A gente pode comer picanha, pode beber a coca, comer o pudim lá do leite condensado. Não é errado a gente gostar das coisas que foram dadas por Deus para nós, das dádivas. Agora, errado é gostar mais da dádiva de Deus do que do Deus da dádiva. A gente faz esse trocadilho. Então, colocar isso como prioridade, como algo que você goste mais do que estar em comunhão com Deus, isso é errado. Então, qual é o lugar que isso tem ocupado aí nessa quarentena fechada dentro de casa? Tá comendo mais do que estando em comunhão? Né? Vamos pensar sobre isso. A gente come muito, porque a gente tem, né, mais tempo em casa e aí sugere-se aí pela internet que agora as famílias estão aprendendo receitas antigas e tudo mais. É legal e é bom, não é errado. Errado é você colocar isso antes da comunhão com Deus, né? E aí agora nós vamos entender por que jejua, né? A gente já sabe o que é, o que não é jejuar e por que a gente jejua. Marcos 9, 28 e 29. Vamos ler. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Isso. Vou contextualizar um pouquinho esse versículo. Era um menino, né, que estava endemoniado. E o pai chamou para que retirassem, né, o demônio desse menino. E aí até Jesus ele diz lá, né, para os seus discípulos, que os discípulos não conseguiram, né? O pai até fala, né? Ele fala, nossa, mas os seus não conseguiram e tal. E aí Jesus até diz, ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando o suportarei? O que é que no finalzinho do versículo diz? Só conseguiria expulsar através de oração e jejum. Tá entre, como é que chama aquele negócio assim? Parênteses lá? Colchete. Tá escrito oração e jejum. Ou seja, tem que estar em comunhão para você conseguir fazer algo através, né? Que Deus possa fazer algo através de você. Você tem que estar em comunhão com Ele. Como é que você vai convencer o outro
sobre isso tudo que você está vivendo aí dentro, se você não estiver em comunhão, como é que você vai demonstrar isso? Esse amor, toda essa misericórdia, né? Aí aqui nós vamos entender por que jejuar. O propósito de um jejum espiritual é sempre o mesmo, aproximar o crente de Deus. Lá, Jesus diz assim, ó geração incrédula. Aqui novamente diz que o propósito é aproximar o crente de Deus. Nós ouvimos muito essa expressão, crente, generalizando o crente. Gente, o que é crente? O que é crente? Vai lá no dicionário. Que crê em Deus, né? Isso. Crê em alguma coisa. Que crê em algo. Eu sou crente nisso. Eu acredito nisso. Então, crer é preciso alimentar, sabia? Você crê. Pronto. E depois disso? Faz o quê? Né? Jesus disse, ó geração incrédula. Como é que tá a nossa geração hoje? Incrédula. Né? E aí, jejum serve para quê então? Para aproximar o crente de Deus. Eu creio, mas o que me aproxima cada vez mais dele é a minha comunhão com ele. E através do jejum, isso vai me aproximar de Deus. Tem mais. Das circunstâncias mais humildes, procura-se a Deus. Deus não é comovido somente pelo jejum em si, mas pelo fato de que os corações de seu povo se voltaram para a justiça. A Bíblia adverte repetidas vezes que o verdadeiro jejum não é meramente a abstenção de comida. O jejum precisa estar acompanhado de arrependimento sincero e de boas obras, e nunca deve ser feito para impressionar aos outros como mero ritual ou como fonte de orgulho espiritual, que a gente falou mais atrás. Então, o jejum, ele está aqui para aproximar o crente de Deus. E você tem que estar de inteiro coração perante ele. Não é somente abster-se da comida e pronto, eu não vou comer e não faço mais nada. Você tem que orar, você tem que se prostrar, estar humilde diante de Deus. Afinal, ele conhece o coração, né? E ele sabe de todas as coisas. E nós temos exemplos na Bíblia, né? De algumas, por exemplo, eu peguei os exemplos de algumas mulheres. Esther, né? Esther foi ousada e ela, né? Esther foi ousada no sentido de que ela pôs pública a questão do jejum. Ela disse, eu vou jejuar e as minhas também vão jejuar comigo, né? Nós temos Esther, mulher muito corajosa, né? Ana, que orou para ter o seu filho, então ela orou. As pessoas achavam que Ana estava embriagada pelo fato de como ela estava em comunhão, em total comunhão. As pessoas achavam que ou ela estava louca, tinha acontecido alguma coisa. Na Bíblia fala que eles acharam que ela estava embriagada, né? Por conta da forma com que ela estava orando. Débora é a única mulher na Bíblia com status de juíza. Sabe o que Débora fazia? Louvava, cantava. Pois é, gente. Coragem, fé, louvor. E para fechar, nós temos a profetisa Ana, que ela orava dia e noite perseverantemente. E o que nós podemos fazer com tudo isso? Esses são exemplos que nós temos de fé, perseverança, de louvarmos mesmo diante de tudo que nós fazemos, a Ele todo louvor, a Ele toda a glória. E nós temos aí também a corajosa, né? Então, quem pratica é corajoso. Amplia ainda mais aquilo que é o seu elo com Deus. E aí, se nós unirmos tudo isso diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos buscando sempre respostas, né? E qual tem sido a nossa postura para receber essas respostas que nós tanto queremos? Então, qual é a nossa parte? Qual é a nossa participação nessas respostas que nós estamos esperando? Né? Lembre-se, crente, aquele que crê
Jejum é para aproximar o crente de Deus. Jejuar é se humilhar, é fome da alma, é o alimento do pão da vida. E Deus, Ele quer que nós continuamos firmes, fortes, perseverantes, que continuamos louvando, que continuamos lendo a sua palavra, orando, jejuando. Porque o poder, Deus quer que nós sejamos poderosos, nós somos poderosos. Mas esse poder, ele vem de Deus. E através do jejum e da oração, nós ficamos cada vez mais fortes. Porque é Ele quem vai nos sustentando e é Ele quem vai provendo. E Deus diz que a gente não precisa ter sobre nós nenhum problema, né? Porque a gente não conseguiria sozinhos resolver tudo, mas Ele sim, Ele é o dono de todas as coisas, Ele tá no controle de todas as coisas. Ele deixou tudo isso para nós, para que a gente pratique. E não que a gente simplesmente lê e passe batido, não é isso. Tudo tem um propósito para nossa vida. Jejuar, orar, é coisa séria, importante, não é? Algo que não é não é uma imposição, se você fizer, você ganha, mas é quando. Quando, de todo o coração, você se humilhar e sentir fome de Deus e se sentir saciado por aquilo que vai suprir a sua alma, que é o pão da vida, o nosso Jesus que morreu lá na cruz, lembra que o sacrifício já foi feito, tá? Ele só quer que você aproxime-se mais dele e o jejum tá aí pra isso, tá bom? Então é isso, jejum e oração. Bom, nós vamos, então, deixa eu só ajeitar aqui o celular. Isto. Vamos agradecer ao pessoal. A gente vai cantar, né? Vai cantar mais uma música. A gente vai cantar mais uma música, então. Também é uma música... É uma música mais antiga, que se chama Não Tenhas Sobre Ti. É uma música... que nós vamos cantar agora, muita gente deve conhecer. Quer que eu seguro? Deixa eu segurar. Peraí. Cadê? Só um minutinho. Peraí. Vou colocar de cara esse do Rodrigo. Desobediente, gente. Foi mal. Desculpa. Respirar agora. Não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente teu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
nós que o trabalho é dele e nós temos que descansar nele. Não é fácil, gente, a gente descansar, né? Mas quando a gente aprende a praticar isso, de descansar, de entregar, é muito prazeroso, sabe? Reconhecer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, sim, que o trabalho é dele, sim, o sacrifício Jesus já fez na cruz por nós, Deus deu o seu único filho para nós. E nós só temos que descansar e a gente falha nisso, né? Então que a gente possa ser humilde, que a gente possa saber descansar em Deus e entender que o trabalho é dele e que nós só temos que fazer algumas coisas aí para manter esse elo firme, essa comunhão constante, né? E nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então que a gente possa aprender cada dia mais a se aproximar de Deus. Isso? Isso. Então vamos mandar um abraço. Um abraço virtual. Quando é que isso vai acabar, hein? Vamos lá. Aninha. Saudade desses adolescentes, gente. Stephanie. Boa noite. Graciela. Solange. Pessoal, tá todo mundo aí online. Aqui, Francinete. Boa noite, Francinete. João Marcos. Ai, meu Deus. Poliana, mais o Márcio, boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Fernandinha, Luciana, Sebastião, boa noite. Deus abençoe a cada um que passou por aqui, que esteve com a gente. Que o Espírito Santo possa estar aí cuidando do coração de cada um, que Deus possa suprir a necessidade de cada família, né? De cada um de vocês. Ele conhece o coração de cada um e sabe o que é melhor. Então é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar no particular pra gente, tá bom? Pedido de oração, quiser conversar. O que mais? A gente tá aí para poder atender vocês o que for possível. A gente vai ter mais uma oração e agradecer a você também que esteve com a gente e pedir que Deus esteja abençoando, né, a sua semana, que seja uma semana abençoada, cheia, né, da presença de Deus. E lembrando, né, esse tema é muito importante, que a gente tratou aqui hoje sobre o jejum, e não foi algo estabelecido simplesmente lá para aquela época, né, no que foi escrito, mas para nós também, como cristãos, hoje em dia. Então vamos estar orando neste momento. Pai Santo, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que foi meditada aqui nesta noite. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando ao coração daquelas pessoas que nos ouviram. E que o Senhor esteja também tratando com o coração de cada um. E que o Senhor esteja a cada dia tocando, colocando, ó Deus, ministrando a palavra no coração dessas pessoas, para que elas possam sempre, ó Deus, pensar no Senhor como um Deus maravilhoso, um Deus que cuida e um Deus presente na vida deles, ó Deus. Abençoe cada um, ó Deus, que nos ouviu. Olha, ó Deus, para a vida deles com um olhar de misericórdia. Olha também, ó Deus, para que tudo aquilo que eles querem, ó Deus, na vida, em questão dos pedidos, ó Deus, esteja respondendo todos, ó Pai, de acordo com a tua santa vontade. E que eles entendam, ó Deus, que o que o Senhor fizer é o melhor para a vida deles. Muito obrigado por tudo e pela oportunidade de compartilhar a tua palavra aqui, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso, que Deus abençoe a todos e na semana que vem, com a graça do nosso bom Deus, nós estaremos por aqui novamente. Abraço, Albanete, beijo, Daiane, pessoal lá de Abadia, pessoal que tá na linha de frente lá, né? Deus abençoe a cada um. Então é isso. Que Deus abençoe e até segunda-feira, se assim Deus permitir. Até mais. Ela mandou um coração pra ela. Tá certo. Beijo, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau. Coração, mamãe. Coração, gente, pra cada um.